Existe uma sensação que praticamente todo brasileiro que já tentou aprender outro idioma conhece muito bem, que é aquela impressão de estar entendendo mais do que consegue falar, como se o idioma estivesse parcialmente acessível, mas ao mesmo tempo bloqueado no momento em que você precisa se expressar. E isso costuma ser interpretado como falta de habilidade, como se a pessoa não tivesse facilidade para aprender línguas, quando na realidade esse bloqueio não nasce de uma limitação individual, mas de um contexto muito maior, que molda a forma como o brasileiro se relaciona com o idioma desde o início da vida. Antes de continuar, deixa o seu like agora e se inscreve no canal, porque aqui a gente não trata idioma como lista de palavras ou regra decorada. A gente entende idioma como comportamento, como cultura, como algo que faz parte da forma como você vive e se comunica, e isso muda completamente a forma como você aprende. Se você observar com atenção, o brasileiro é uma das pessoas mais comunicativas que existe. Só que essa comunicação não depende exclusivamente da palavra. Ela se apoia em uma série de elementos que vão além de linguagem formal, como a expressão facial, o tom de voz, o ritmo da fala, não? O uso do corpo, é até a forma como a narrativa é construída. Isso permite que a comunicação aconteça, mesmo quando a estrutura verbal não está completa, o que cria uma habilidade muito forte de interação, mas ao mesmo tempo gera um efeito colateral quando essa pessoa precisa operar dentro de um idioma que exige uma estrutura mais explícita. Porque nesse momento surge uma expectativa de correção, uma pressão por desempenho e uma sensação de inadequação que não existia antes. Esse efeito não é natural. Ele é construído porque o Brasil é um país continental onde praticamente toda a experiência de vida acontece em um único idioma, o português, o que faz com que outras línguas não façam parte do cotidiano de forma orgânica. E quando algo não faz parte do cotidiano, ele passa a ser percebido como algo distante, difícil, até inacessível, criando uma barreira psicológica muito maior do que a dificuldade real de aprendizado. Quando você compara isso com a realidade europeia, onde é comum que uma criança cresça ouvindo mais de um idioma dentro de casa, na escola ou no ambiente social, fica evidente que falar duas ou três línguas não é tratado como talento, mas como consequência direta do ambiente. E isso muda completamente a relação da pessoa com o idioma, porque não existe a ideia de perfeição antes da prática. Não existe a expectativa de domínio antes de exposição. Existe apenas o uso constante, mesmo que imperfeito. Presta atenção. E se você quer começar a mudar essa lógica e entender o idioma de uma forma mais profunda, na descrição estão os links do húngaro do zero e do romeno do zero, onde você aprende a lógica da língua e não apenas palavras isoladas. E se você quiser que eu traga mais conteúdo sobre esse tipo de dificuldade real, que ninguém explica direito, você pode usar o botão Valeu aqui embaixo e deixar a sua pergunta, porque muitas vezes dessas perguntas acabam se transformando em vídeos aqui no canal. E agora, existe ainda um ponto que quase nunca é discutido, mas que influencia diretamente esse bloqueio, que a forma como o brasileiro se relaciona com o erro.
Porque, apesar de ser uma cultura extremamente comunicativa, aberta e expressiva, quando o assunto é falar outro idioma, o erro passa a ter um peso desproporcional, como se ele fosse uma exposição da própria incapacidade e não uma parte natural do processo. E isso cria um paradoxo muito interessante, já que a mesma pessoa que consegue se comunicar com naturalidade em português, improvisando, adaptando e até reinventando a forma de falar quando necessário, passa a se restringir completamente quando precisa fazer isso em outra língua, por exemplo, justamente por acreditar que ali não existe espaço para a imperfeição, quando na verdade é exatamente o contrário. Porque em qualquer idioma, especialmente fora do ambiente nativo, a comunicação acontece muito mais pela tentativa do que pela precisão. E quanto mais a pessoa tenta evitar o erro, menos ela se expõe. E quanto menos ele se expõe, mais distante fica da fluência, criando um ciclo que reforça a própria dificuldade que ela gostaria de superar. Existe um comportamento específico que, sendo muito direto, foi algo que me incomodou bastante ao longo do tempo. Que a reação de rir quando alguém tenta falar outro idioma e não conseguir se expressar perfeitamente, seja por causa da pronúncia, da escolha das palavras ou da construção da frase, porque esse tipo de reação pode até parecer leve ou espontânea para quem está acostumado, mas para quem está tentando se comunicar em uma língua que ainda não domina, isso cria um impacto muito maior do que se imagina, já que reforça exatamente aquele medo que já existe de errar, de se expor e de não ser levado a sério. E isso não afeta apenas a pessoa naquele momento, mas contribui para uma cultura onde falar outro idioma deixa de ser prática e passa a ser julgamento, o que é extremamente limitante para qualquer sociedade, porque quanto menos as pessoas se sentem confortáveis para tentar, menos elas se desenvolvem. E quanto menos elas se desenvolvem, mais esse ciclo se repete, criando uma barreira coletiva que não tem relação com capacidade, mas com ambiente. Quando você entende que o problema não está na sua capacidade, mas na falta de exposição, algo muda completamente na forma como você encara o aprendizado, porque você deixa de esperar um momento em que vai se sentir pronto e começa a aceitar que a fluência não é um ponto de partida, é a consequência de um processo que exige prática imperfeita, repetição e adaptação constante. Isso conecta diretamente com algo que o brasileiro já sabe fazer muito bem, que é se comunicar mesmo sem ter todas as ferramentas organizadas de forma perfeita. O idioma, nesse sentido, deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas mais uma camada de algo que você já domina, que é a capacidade de interagir, de construir sentido e de fazer entender. É exatamente nesse momento que a pessoa percebe que nunca foi uma questão de inteligência, foi uma questão de ambiente, de contexto e de permissão interna para errar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários em que momento você percebeu que travava ao falar outro idioma, porque essas experiências ajudam a construir conteúdos cada vez mais próximos da realidade de quem está passando por isso.
Na descrição estão os links dos cursos onde você pode aprender idioma com uma lógica completamente diferente e também da loja online, que faz parte desse projeto de unir cultura, idioma e identidade em um mesmo espaço. E se você quiser que eu responda a sua pergunta em vídeo, clica no botão Valeu. Muito obrigado por assistir. Köszönöm szépen. Até o próximo vídeo. Abraços.